Alô, crente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para gravar mais um quadro do nosso podcast. E o nosso entrevistado da noite é o presbítero Ayrton Guilherme. Ele que serve ao Senhor como presbítero na Igreja Madureira, sede em Sumaré. Ele é casado com a Monique. E o nosso tema da noite é Batalha Espiritual. Ayrton, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Creio que Deus ele vai falar através da sua vida, tanto conosco que estamos aqui, também com as pessoas que assistirão este podcast, né? Vai ser bênção demais. Obrigado, Lucas. Para mim é um prazer. Boa noite a toda a galera aí do Alô Crente. E é uma honra para mim poder estar aqui, podendo servir, podendo compartilhar um pouco mais desse conhecimento. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Ayrton, como que você começou neste tão profundo tema, né? Que é a batalha espiritual, sabendo que engloba muita coisa. Não é apenas a questão de chegar e falar, demônio, sai em nome de Jesus. Engloba muita coisa, né? Exato, Lucas. Tinha por volta de meus 9, 10 anos, mais ou menos. Foi quando eu conheci um menino na escola. E eu vim de uma família que já era muito desestruturada. Era uma família que tinha muita briga, tinha muita discussão em casa. Eu via meu pai tentar matar minha mãe direto. Era muita contenda que tinha também, era muita divisão. E na escola eu conheci pessoas que me abraçaram. E uma criança também me abraçou, começou a me levar para casa dela. A gente começou a conhecer toda a família dela. E aí quando eu me vi, eu já estava sendo consagrado a demônios já. Então comecei muito novo, a minha vida espiritual começou muito nova. Foi assim que startou, né? Então a experiência foi por aí. Consequência disso, passei mais algumas experiências onde que hoje eu posso falar que foi Deus que me livrou. Mas na época não sabia disso. Então caí do segundo andar da casa, rachei a cabeça no último degrau da escada. Tive situação de ter síndrome do pânico. Então eu tinha medo de qualquer pessoa perto de mim. Essa conversa aqui não podia ter com ninguém, cara. Isso aqui que a gente tá fazendo aqui, eu não podia me aproximar de ninguém. Eu vivia correndo para todo lado, saía desesperado. E eu morava no centro da cidade, lá em Caxias do Sul. Eu morava no centro, então eu não podia ver pessoas perto de mim. Então imagina como que era. Eu só corria de medo. Isso porque uma vez a gente tava em casa e meu pai e meu irmão tinham saído. E eu vi um ladrão pular dentro de casa. E aí aquilo me impactou muito forte, foi um choque muito grande. Depois eu fui perseguido, então queriam pegar eu e o meu irmão, provavelmente para fazer algum tipo de sacrifício, a pessoa que estava tentando fazer isso, ou sequestrar mesmo, era algo do tipo. Então acabou que potencializando essa síndrome, e eu não conseguia chegar perto de ninguém, né? Então minha infância foi assim, e depois um pouco mais tarde ainda vi meu pai falecer na minha frente, então foi um acontecimento atrás do outro, foi uma coisa muito forte. Então tem todas essas questões que acabou que levando eu pro lado do ocultismo, né? Ah, entendi. E graças a Deus que da mesma forma que o inimigo usou uma criança para poder me levar pro ocultismo, do outro lado Deus também usou uma criança para me trazer para a presença dele. Aleluia, então, glória a Deus. Comecei a ir para outra escola, troquei de cidade, vim morar aqui em Paulínia, né? E no estado de São Paulo. E uma criança de 10 anos, aí já estava um pouquinho mais velho, né? Tava com 13 para 14 anos, e ele começou a falar de Deus comigo na escola, e eu comecei a ir para a igreja dele, e aí foi quando eu comecei a largar algumas coisas já do ocultismo, começar a ter uma tendência melhor para a presença de Deus. Ah, bacana, glória a Deus. E como que foi o seu primeiro envolvimento com a batalha espiritual mesmo, mais profundo? Olha, o meu primeiro envolvimento, já desde a consagração, quando o pessoal já tinha feito a minha apresentação para algumas entidades, inclusive uma das entidades foi Yansan. Então eu já invocava demônio, já andava com demônio, já andava com entidade para lá e para cá, já via muita coisa. Minha visão espiritual sempre foi muito aberta. Então hoje eu não consigo ter medo de demônio, mas eu não subestimo. Então isso aqui é um segredo para todo aquele que trabalha com batalha espiritual, que é de frente. Você não precisa ter medo, mas nunca subestima o poder do inimigo. Então eu já conseguia ter esses envolvimentos desde cedo, né? E quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ser muito perseguido por conta disso. Então eu via demônio o tempo inteiro, desde criança eu via demônio. Então o tempo inteiro eu via as coisas acontecer, a visão era aberta, eu saía. Eu achava que muitas vezes era coisa da minha cabeça, mas daqui a pouco era outra pessoa que chegava e via a mesma coisa, Deus mostrava para outra pessoa também. Porque o objetivo do inimigo é, quando ele começa a te mostrar muita coisa e você começa a ver muita coisa,
Isso aqui acaba que deixando a pessoa chegar num ponto que ela tá pensando que ela tá ficando louca. Então, por isso que muitas vezes a nossa visão espiritual ela não é totalmente aberta. Porque se a gente visse tudo que tem no reino espiritual, a gente já fica muito doido. Entende? Sim. Esse que é o negócio. Então, desde criança sempre foi assim. Aí, quando eu cheguei pra casa de Deus, quando eu comecei a ir pra igreja, aí o negócio começou a abrir e Deus começou a me ensinar a lidar com aquilo ali. Sim. Aquilo ali eu precisava aprender a lidar. Às vezes, as pessoas falam muito disso. Tira isso de mim. Arranca isso. Eu não quero ver isso. Eu não quero mais aquilo. Só que Deus não vai fazer isso. O que Deus vai fazer é nos ensinar a lidar com aquilo. Sim. Que isso é o que faz sentido. Você falou aí agora que a questão de você ver demônios, né? É bem importante falar isso, porque muitas das vezes pessoas que estarão assistindo esse vídeo não entendem o mundo espiritual, às vezes nem cristãos são, né? Então é importante esclarecer esse ponto. Até queria que o senhor esclarecesse isso. O senhor falou a questão de ver demônios. Talvez a pessoa esteja lá na casa dela falando assim, nossa, mas como que é esse negócio de ver? Como que ele aparece? Aparece com chifre? Como que funciona essa questão aí? Legal, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o diabo não vai deixar de ser diabo porque alguém acredita nele ou não. Sim. Deus também não vai deixar de ser Deus porque alguém acredita nele ou não. Sim. Então, se eu falar, eu não acredito em demônio, para ele vai gostar disso. Quem gosta da incredulidade é justamente a concorrência. É o lado de lá. Eles gostam da incredulidade. Então, para os demônios, pro lado das trevas, é muito mais lucrativo que alguém não acredite mesmo. Uhum. Porque ele vai poder agir e as pessoas nunca vão saber que é ele. Sim. Então, às vezes, um problema que é espiritual, as pessoas vão tratar de forma natural. Para ele é lucrativo, ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Entende? Então, esse já é um primeiro ponto. Tá? Agora, as formas que o demônio aparece. A gente precisa entender que demônios ou anjos são seres espirituais. Então, eles não têm uma forma propriamente dita, que é exclusiva. É isso aqui, ponto final. Então, o mesmo demônio que ele pode aparecer num terreiro, meia-noite, na sexta-feira aqui, na quinta, na segunda, no sábado, em outro lugar, ele pode aparecer de outra forma. Uhum. Ele pode aparecer de outra maneira. Ele pode se transfigurar, ele pode se mudar, ele pode aparecer de várias formas, porque ele é um ser espiritual. E o ser espiritual, ele não tem uma definição exata. Tá? A gente conhece muitas vezes aquela aparência assombrosa de ter chifre, de ter rabinho, mas o diabo nem sempre vai aparecer desse jeito aqui. Uhum. Muitas vezes ele vai aparecer na forma de uma pessoa comum, ele pode aparecer numa forma bonita para outros, bela, boa de aparência. Então, sim, isso é bem relativo à forma que ele se apresenta para cada pessoa, que os demônios se apresentam para cada pessoa. Ah, bacana. Entra até naquele versículo bíblico que fala que Satanás, né, ou demônios, vai vir não como demônio, chifre e tudo mais, vai vir também como anjo de luz, né? Exato, ele pode se transfigurar no anjo de luz, né? Sim, para tentar nos enganar. Isso que você falou aí agora, a questão do transfigurar. Levando em consideração isso que eu acabei de dizer, que pessoas que não são crentes irão assistir isso. O que seria esse transfigurar? É a forma que ele aparece, né? Então, ele pode fazer uma imagem de uma imagem. Ele pode se apresentar de uma imagem. Então é isso aqui. Ele é um ser espiritual, para ele aparecer em outra forma. Né? Essa transição aqui é a transfiguração. Então é a forma que ele vai aparecer para alguma pessoa. E não é para todo mundo que aparece. Sim. Então assim, muitas vezes a pessoa ela precisa ter um lado espiritual aguçado. Então às vezes ou alguma coisa foi acontecendo no decorrer da caminhada, ela foi se desenvolvendo naquilo. Entende? Ela já tem uma chamada, ela tem alguma coisa já puxando para isso. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é para qualquer um que vai aparecer. Bacana. Essa questão de chamada que você acabou de falar aí, entendemos que todo cristão ele já nasce com uma chamada para determinada área da vida cristã, né? Não quer dizer que um cristão aceitou Jesus e ele vai apenas seguir aquilo ali e ficar tranquilo. Não, todo cristão ele é chamado para algo diferente. Tem pessoas que é chamado para batalha espiritual, outros é chamado mais para cura, outros é chamado mais para dons de revelações e por aí vai, né? E o que acontece quando, por exemplo, a pessoa tem o dom, ou melhor, a pessoa é chamado para batalha espiritual e ela não quer exercer essa função, ela corre dessa função. Qual que é os perigos que ela está correndo? Vamos lá. O primeiro ponto é assim, a partir do momento que a pessoa ela entrega a vida dela para Jesus, seja quem for, ela entregou a vida dela para Jesus, ali já tem uma batalha já acontecendo. Sim.
A todo custo o inimigo vai querer tirar ela da presença de Deus de novo. De todas as formas. Então ela entregou a vida para Jesus e ela já tem a vida espiritual. Outros começam a vida espiritual até antes, como no meu caso, que já estava sendo consagrado, enfim. Você nasceu, tá vivendo no mundo, já tem uma guerra do lado de lá e de cá. Já tem um inimigo querendo te tragar e do outro lado já tem a presença de Deus te puxando, mostrando o caminho certo, ok? E o que acontece? É que algumas pessoas, elas têm essa chamada de estar na frente da batalha, ok? Elas têm essa tendência de estar lá na frente, são chamadas para isso. Então são pessoas que muitas vezes não estão em evidência, né? Não são aquelas pessoas dos outdoors, não é aquele tipo de pessoa que está lá para todo mundo ver, mas é aquele tipo de pessoa que no meio da madrugada está orando, de tarde ela está orando, de manhã ela está orando, ela está estudando, ela está lendo, ela está pregando aqui, às vezes está indo em lugares que ninguém está vendo. Sim. Então geralmente é aquela pessoa que a gente chama de anônimo, né? Ela está ali. Geralmente é esse tipo de pessoa aqui que tem as maiores experiências lá na frente, né? Então até o meu ministério começar a ficar um pouco mais evidente, fiz muita coisa no anonimato e até hoje ainda faço coisa que não é para ficar lá na frente, né? Então, esse aqui já é um ponto muito importante. E daí em diante, a pessoa que ela é chamada para isso, vou me colocar nessa situação. Sim. Eu sei da minha chamada, eu sei o que Deus quer de mim. Então, a partir do momento que eu começo a negar aquilo, começa a correr um sério risco. E esse risco é diretamente com Deus. Porque se nós sabemos o bem que deve fazer e não faz, nós estamos pecando. Sim. Se Jesus falou, ide e pregai, e nós não estamos indo, isso é pecado também. Às vezes a gente atribui o pecado somente com aquilo que é uma prática errada, no sentido de, falou palavrão, mentiu, se prostituiu, fumou, bebeu, se drogou, vício. A gente associa pecado a isso. Só que pecado também é de deixar de fazer aquilo que é certo. Sim. Então, a partir do momento que ele nos chama e aí nós não estamos respondendo essa chamada, nós também estamos pecando. E no juízo final isso vai ser cobrado. E isso vai ser cobrado quando nós nos apresentarmos diante do Senhor e o Senhor pedir isso de nós tiver que dar conta disso diante dele. Sim. Ele vai falar, olha, eu te chamei para isso. E aí, por que você não fez? Entende? Então, as pessoas que é chamada para um ministério, seja na batalha espiritual ou qualquer outro ministério, ela precisa estar consciente que um dia ela vai ser cobrada disso. Sim. Lembra dos talentos? A Bíblia vai falar sobre a parábola dos talentos. Quando o Senhor voltou, chegou para aquele que ele tinha dado um talento, falou, e cadê o teu talento? Esse aqui eu enterrei. O que tinha 2, ele granjeou, deu 4. O que tinha 5, virou 10. Mas o que tinha 1, enterrou. Então você vê que o Senhor deles voltou e cobrou deles aquilo ali. Vai acontecer a mesma coisa com a gente. Deus vai cobrar talento, chamada, dons. Ele vai cobrar tudo isso aqui de nós. Entende? Interessante. Então, você que está assistindo aí, que talvez esteja fugindo, né, do seu chamado, seja ele na parte de batalha espiritual, seja ele na parte de cura e por aí vai, não fuja mais porque o Senhor vai cobrar de você. Exato. E Lucas, sabe o que é interessante a gente pensar nisso? É porque o mesmo Jesus que disse, ide por todo mundo, ele também disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Então Deus é o Deus que fala para você ir, mas é o Deus que vai junto contigo. Glória a Deus. Jesus é o Deus que te chama, mas ele não te deixa sozinho no meio do campo. Então assim, por mais difícil que sejam as batalhas, por mais complicado que seja, às vezes a gente tem medo, tem receio, Deus está ali. Entende? Deus vai estar junto. Se ele chamou e nós estamos obedecendo, ele vai estar ali. Deus não livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha, mas ele entrou dentro da fornalha com eles. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele entrou na cova dos leões com Daniel. Aleluia. Esse aqui é o propósito de Deus. Ele não nos isenta de batalhas, Sim. mas tem uma promessa que ele vai estar com a gente no meio dessas batalhas. Glória a Deus. É isso aqui. Então, por mais difícil que tiver, por mais que Jonas ainda tentou fugir de Deus e fugiu, foi para outro lado, Deus ainda assim ouviu Jonas clamar de dentro de um grande peixe. Deus ainda ouviu e ainda ficou com Jonas, estava lá com ele, mesmo ele sendo isso. Então você vê o carinho de Deus, o cuidado, a misericórdia, a graça de Deus com a gente, quando ele nos chama. E sabe o que é o detalhe? Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas, como eu já pensei disso, e outras pessoas pensam muito assim, mas a gente olha para a situação e fala, mas como que eu sou chamado, sendo que eu já errei, eu pequei, eu falhei, eu entristeci, eu decepcionei a Deus em algum momento. Então as pessoas muito começam a olhar para aquilo que foi um fracasso na vida delas e elas começam a atribuir isso. Como que eu posso ser chamado para isso? Só que o mais interessante de tudo é que quando Deus chama a gente, Deus já sabe que isso ia acontecer. Sim. Deus já sabia que a gente ia falhar em algum momento. Quando Deus olha para Pedro e fala, Pedro, vem ser pescador de homens,
larga tudo isso aí, vem ser pescador de homens, e Pedro vai abandonar tudo. Jesus já sabia que ele ia negar ele 3 vezes. Entende? Sim. Quando Deus chama, ele já sabe que a gente vai falhar. Só que ele também já sabe os frutos que a gente vai gerar. Ele sabia que Pedro ia negar 3 vezes, mas ele já sabia que na primeira pregação Pedro ia ganhar 3.000 almas para Jesus. Aleluia. Você entende? Sim. Ele sabe da responsabilidade que nos dá. Ele sabe que a gente em algum momento poderá falhar, Sim. mas ele sabe o fruto que isso aqui pode gerar para ele. Aleluia. Muito interessante essa questão de fruto, né? Eu queria até fazer uma pergunta para você, que uma vez eu escutei uma pessoa falando o seguinte, que todas as ordens, né, que você dá em nome de Jesus, não importa qual classificação do demônio, não importa qual nível o demônio tenha, não importa qual poder ele tem, ele tem que atender em nome de Jesus. E essa pessoa até... Ele deu um testemunho, né, essa pessoa, um testemunho de que certa feita ele chegou em um lugar e falou, tá amarrado em nome de Jesus. E o demônio começou a olhar para ele e brincar, falando que não estava amarrado. E começou a falar que não estava amarrado, falando que não estava amarrado. Aí ele até, depois quando ele expulsou o demônio, então sai em nome de Jesus, o demônio saiu e a pessoa falou, nossa, as minhas mãos estão todas doendo, como se eu tivesse amarrado de fato. Aí ele até falou que o demônio veio para roubar, matar e destruir. E ele é o pai da mentira. Então, ele sendo o pai da mentira, ele vai inventar mentiras para tentar inibir. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É verdade mesmo. Todas as ordens que damos em nome de Jesus, de fato, os demônios têm que atender. Queria que o senhor comentasse um pouco acerca disso. Certo. O nome de Jesus, ele já é suficiente. Ele é poderoso. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, todo olho vai ver, toda língua vai ter que confessar sobre o nome de Jesus, né? Todo o principado, toda a potestade, o nome dele está acima de tudo isso aqui. Tudo isso aqui tem que reverenciar o nome de Jesus, ok? Então, no reino espiritual, é assim que funciona. É Jesus e o restante está tudo abaixo. O nome dele é suficiente. O nome dele tem poder para isso e poder suficiente. Às vezes, as pessoas, quando falam no nome de Jesus, ou fala de forma errada, não acreditando no tamanho do poder que tem, ou às vezes zomba do nome de Jesus, escarnece do nome de Jesus, ou às vezes não estão com a vida no altar, não estão com a vida na presença de Deus corretamente, e acaba que usando o nome de Jesus de forma errada. Mas sobre o nome de Jesus, todo o demônio tem que obedecer. Isso é fato. Amém. Ok? Quanto ao ato de amarrar, Jesus falou sobre isso. Jesus deu um relato, mais ou menos assim, de que qual é o homem que quando ele for entrar na casa de alguém, ele não fala primeiro para poder amarrar o valente antes de chegar lá, ok? Então esse aqui é um relato que Jesus já disse. Ou seja, não é de qualquer forma que a gente vai chegar na casa de alguém, que a gente vai expulsar um demônio, que a gente vai lá enfrentar ele. Não é de qualquer jeito. Existe uma ordem, existe um caminho. O que acontece, e aí tem algumas hipóteses que pode ser, ou às vezes a pessoa não está muito bem preparada, ou às vezes, como você disse, ele é o pai da mentira, então ele vai querer falar que não, né? Não tô amarrado, não é isso, não é aquilo, porque ele está tentando confundir a pessoa que está ali na hora, expulsando ele. Então ele vai tentar jogar de várias formas. O que não pode acontecer é a pessoa que está ministrando, ela se deixar se levar pelaquela voz. Ela não pode se confundir com aquilo. O demônio não pode entrar na mente dela ao ponto dela começar a falar, não, então quer dizer que o nome de Jesus não é suficiente. Então quer dizer que ele não está amarrado mesmo. Então ela não pode se confundir com isso. Sim. Ela tem que ter autoridade no nome de Jesus. Ela tem que saber quem ela é, o que ela está fazendo exatamente ali. Ela tem que ter convicção daquilo para que nenhuma investida do inimigo venha confundir ela e ela venha acabar aqui cedendo às mentiras de Satanás ou do demônio que estiver ali. Ah, entendi. Tá? Isso é um caso. Se a gente pega o livro de Atos, por exemplo, temos um camarada que eles vão chegar para expulsar demônios lá. E quando eles vão chegar, o demônio vai falar, eu conheço o Deus de Paulo, conheço o Deus de Apolo, conheço quem é Jesus, legal, conheço toda essa galera aí. Mas vocês não sei quem é. Então, esse é um caso de pessoas que não estavam preparadas para poder expulsar. Sim. Pessoas que estavam em pecado, que estavam com brecha aberta, com portas abertas, e não estavam pronto para enfrentar. Sim. Entende? E é assim que funciona. E aí, para poder enfrentar ou estar lá de frente da batalha espiritual, você tem que estar bem preparado. Ah, entendi, glória a Deus. E como que entra aquela questão, vemos até essa questão bem clara quando Jesus ele chega lá na terra de Gadara, né? E aquele jovem que
a Bíblia vai falar acerca do o jovem gadareno, né, que estava na região de Gadara. E os demônios, Jesus expulsa os demônios dele, e os demônios que estão nele, que a Bíblia vai destacar como legiões, os demônios que estão nele pedem autorização para Jesus para continuar naquele lugar. Eu queria que você falasse um pouco acerca de demônios territoriais. Tem como expulsarmos demônios territoriais? Tem como chegar, por exemplo, vamos em uma casa, onde aquela casa existem demônios ali, demônios que são daquele território. Tem como expulsar aqueles demônios dali? Como que fica essa questão? Exato, tem lugares que na parte de terreno, e isso vale mais para o reino espiritual do que para a parte geográfica só, tá? Mas os demônios ele acaba habitando naquele lugar. Então, por exemplo, se tem uma casa, naquela casa teve muitas práticas de pecado constantes, né? Rituais às vezes foram feitos, coisas constantes. No reino espiritual teve demônios ali então que ele está trabalhando ali. Então ele toma, em aspas aqui, ele toma posse daquele lugar ali. Então eles vão ficar por ali. O que acontece? Às vezes outras pessoas acabam que tomando posse da casa, acaba que entrando ali, e quando a pessoa entra, as coisas que estavam acontecendo no reino espiritual vai começar a desestabilizar a vida dela, porque já tem um ambiente desestabilizado. Tem um ambiente que já sofreu interferência ali. Então, quando nós vamos entrar em uma casa, eu estou te dando um exemplo de casa, mas a definição aqui serve para qualquer outra coisa. Quando entramos em um terreno, quando estamos em um espaço, precisamos, na autoridade do nome de Jesus, ganhar aquele espaço ali. Repreender o que pode ter sido feito. Vou te contar aqui, bem rapidinho, algumas experiências que a gente já teve. A gente foi chamado para ir orar numa casa de uma pessoa muito conhecida nossa. E quando nós chegamos lá, já tinha feito alguns cultos antes e percebemos que tinha alguma coisa errada acontecendo. A pessoa já morava há algum tempo e nós percebemos que tinha alguma coisa. O ambiente estava desestabilizado. Então foi necessário fazer um trabalho um pouco mais específico. Quando nós reunimos o nosso grupo ali para poder orar, de pessoas que entendem da batalha espiritual, que estão de frente, começamos a orar. Deus abriu a visão de uma das pessoas que estava conosco ali e ela começou a ver pessoas que estavam dançando no meio da casa, viu um trabalho que tinha sido enterrado no quintal, inclusive, depois teve até que abrir todo o chão lá e aí viu o trabalho que tinha sido feito lá e viu todo o acontecimento que estava ali, né? Tudo que tinha acontecido ali. E depois, quando nós fomos pesquisar, ali tinha sido um lugar onde era uma casa de espírita e tinha trabalhos ali. Entende? Então, tinha entidades que eram invocadas, tinham demônios que eram invocados. Então, esse que é o negócio. E por isso que é importante saber o que foi feito. Por isso que é importante saber a procedência daquilo, quem já passou, o que aconteceu. Então, ela estava sofrendo uma interferência, uma desestabilização por conta de outras práticas que estavam acontecendo anteriormente. Sim. Entende? Por isso que é importante sempre conhecer. Mas tem isso e é importante. Sempre chegou lá na casa, vai alugar uma casa, vai para algum lugar, cara, ora, pesquisa, sabe o que veio antes. Porque quando você conhece é mais fácil de você lidar. Ah, entendi. Então, qual que seria o seu conselho, baseando nisso, né? Para talvez a pessoa que vai assistir esse vídeo, talvez ela esteja nessa mesma situação, né? De ter vindo de outro estado, ter vindo de outro lugar, aonde ela não, talvez nem conheça quem foram as pessoas que passou ali. Então, qual que seria o seu conselho para essas pessoas que estão inseridas em uma casa, onde ela não sabe quem passou? Às vezes é uma casa de aluguel, muitas pessoas passam, né? E ela tá tendo essa batalha espiritual. Qual que seria o seu conselho para ela ou acabar com aquele assunto naquela casa, ou acabar com aquele negócio na vida dela? Qual que seria o seu conselho? Sair da casa? Continuar na casa? Qual que seria? Então, Lucas, nessa questão, eu posso dar alguns conselhos que é o que eu adoto para mim. Sim. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou alugar alguma casa, ou agora que a gente chegou aqui no apartamento, eu sempre procuro saber o histórico. Sim. Então, eu conversei com o dono, perguntei... primeiro eu conheci ele pessoalmente, a gente foi conversar. Depois perguntei quem já tinha passado pela casa. Ele falou, só passou mais uma pessoa e essa pessoa saiu porque casou. Então eu já sei que é uma pessoa de família. Ela tem pelo menos a tendência para isso. Perguntei o que acontecia. Ele falou, olha, ele só era uma pessoa do meu trabalho, trabalhava junto comigo, uma pessoa que andava. Então eu já sei o histórico que está acontecendo ali. Entende? Então assim, às vezes as pessoas elas não ligam para isso. Às vezes elas têm medo de perguntar. Então pergunte, saiba o que aconteceu antes. Puxa um histórico daquilo ali. Porque você vai fazer parte daquilo. A sua família vai entrar naquela casa.
Então como é que você vai colocar a sua família, a sua vida dentro de um lugar que você nem sabe o que é? Que você nem sabe quem passou, da onde que vem. Como que você vai se confiar tanto assim? Entende? E depois começa a acontecer outras coisas, vão se desestabilizando o ambiente. E às vezes tem problemas que vai acontecendo que não é nem pra estar no meio da família. Às vezes nunca nem aconteceu na família um problema daquele. Começou a acontecer depois de uma mudança, depois que ela entrou naquela casa. Então muitas vezes essa causa pode ser uma desestabilização que já estava acontecendo antes. Então assim, procura um histórico, pergunta, sabe a procedência, entende? Sim. Faz esse mapeamento para poder entrar no lugar, para poder tomar posse de um lugar. Ah, mas eu descobri que tem alguma coisa. Veja o nível daquilo. É uma coisa que você consegue orar, ou que você precisa pedir ajuda de alguém para orar junto, para ir lá, para cancelar aquela maldição, aquilo que estava acontecendo, para expulsar algum demônio, se for o caso, daquele lugar. Aquilo tem como fazer, tá fácil fazer aquilo ali, tá ao seu alcance fazer. Então vai lá, ora, chama alguém para orar junto, unge lá o lugar, ok? E pronto. Ah, não, eu vi que tem coisa que é muito pesado, o dono é isso, aconteceu outras coisas mais pesadas, teve rituais. Não, procura uma outra casa, qual a dificuldade? Às vezes vai ter uma casa que vai ser bem melhor do que aquela ali. Sim. Então é melhor você esperar um pouquinho mais, procurar um outro lugar, do que acabar aqui entrando no lugar errado. A gente teve uma situação de um casal que estava desesperado porque estava acontecendo coisas horríveis dentro de casa. Eles chegavam em casa, o fogão saía do lugar, pra você ter ideia. Muitas vezes os panos, as coisas começavam a voar dentro de casa, as comidas viravam, começou a acontecer coisas assim. E eles não sabiam o que fazer, o que fazia dentro da casa, não sabia como lidar com aquilo. Conversou com a gente deu alguns conselhos para eles e vi que eles não estavam prontos para lidar com aquela situação. Então, juntamente com eles, em concordância, eles decidiram trocar de casa. E hoje eles estão super bem. Arrumaram uma casa muito melhor, mais em conta do que o que eles estavam. A localização é melhor. E quando eles se encontrou com a gente, cara, agradeceu demais por tudo aquilo ali que tinha feito, que tinha acontecido com eles, essa mudança toda. Então, às vezes, é melhor fazer isso do que no desespero fazer alguma coisa errada. Tá, uma outra pergunta. Aqui agora falamos acerca de casas alugadas. E se, por exemplo, a pessoa comprou um terreno, pagou ele, ou às vezes fez um financiamento, está no financiamento longo ali, está pagando, não consegue tirar do nome, e construiu a casa, gastou um dinheiro absurdo para construir aquela casa e tal, e depois ela descobriu que ali foram feitos rituais, né? Não, ou talvez ela nem saiba, mas ela comece a ver índices, né, de coisas que acontecem e tudo mais, e leva ela a imaginar que teve rituais, que teve algumas coisas pesadas. O que ela faz nesse caso? Porque falamos de um caso onde ela poderia simplesmente não pagar aluguel. Mas nesse caso é um financiamento, talvez. Ou talvez ela pagou um valor alto e não consiga vender e precise daquela casa para construir, para morar, etc. Legal. A definição é muito, muito próxima daquilo. Sim. Se ela tem acesso a informações, pergunte. Sim. Se ela vai numa imobiliária, a imobiliária conhece o dono do lugar. Uhum. Então, assim, pergunte. Tem acesso ao dono daquilo. Entende? Faça aquele histórico, que é o que eu respondi na pergunta anterior. Uhum. Ok? Mas já que ela já comprou, tá ali, ela vai ter uma batalha espiritual que ela precisa enfrentar. Então ela se prepare para se enfrentar aquilo. Ela se prepare para poder lidar com aquilo, para expulsar, para entender o que está acontecendo. E não apenas ela falar, eu vi alguma coisa. Então tenta entender o que você viu. Entende? Ore, pergunte para Deus. Deus vai dar direção. Deus dá a direção, Deus mostra. Deus começa a dar a sabedoria, Deus dá a estratégia. Então, assim, é que a gente, muitas vezes, ou não quer acreditar, ou não quer ver, ou às vezes a gente quer se fazer de cego para aquela situação. Tem muita gente assim, que quer se fazer de cego. Não tem isso não. Ela, na verdade, ela sabe que tem e ela não quer acreditar naquilo ali. É que ela não quer ter trabalho de lidar com aquilo. Entende? Então, ore a Deus. Se sabe que tem alguma coisa, já viu algo parecido, não deixe tomar proporções maiores. Ore, pede direcionamento, pede para que Deus comece a abrir os olhos e que realmente ensine a lidar com aquela situação. A partir do momento que o problema foi descoberto, aí a gente começa a buscar qual que é a probabilidade da gente saber resolver aquilo, qual as ferramentas que nós podemos usar. E aí começa a ficar mais fácil. Um passo de cada vez. Uhum. Não dá para eu saber de uma coisa e querer fazer tudo ao mesmo tempo, que aí é onde que dá bagunça. Uhum. Entende? Então essa é a situação. O caminho dela é esse. Sempre histórico, sempre ela adquire informação, mapeamento. Depois ela sabe, viu o que está acontecendo, pegou algumas coisas ali, começa a pedir direcionamento para Deus. Deus, como que eu faço? Você quer ver uma coisa? Davi, quando ia para a batalha, Davi pegava o exército dele,
Por que Davi com 3 mil muitas vezes ganhava a batalha do outro que estava do exército inimigo que estava com 20 mil? Porque o outro que estava vindo de lá para cá catava os 20 mil e falava, vamos todo mundo para lá, nós somos mais numerosos. A quantidade de soldados é maior. E como que Davi vencia? Porque Davi pegava os 3 mil e dizia, a terça parte vai por aqui, a outra terça parte por aqui, a outra terça parte por aqui. Aí alguém olhava e dizia, Davi, eu vou junto contigo. Ele, não, você fica aqui porque se eu precisar de ajuda, eu peço para você. Então Davi tinha estratégia. Por isso que externamente Davi não perde batalha. Sim. Toda vez que ele sai, ele tem estratégia e ele vai no nome de Jesus, ele vai no nome de Deus. Ele sempre pergunta para Deus, eu posso ir? Eu vou ganhar ou vou perder? Por onde que eu vou? O que eu faço? Sim. Então ele pede orientação e ele tem estratégia. Por isso que ele vence batalha. Entende? É isso aqui. Ah, entendi. Então, você acabou respondendo a uma pergunta que veio na minha mente aqui, que é a questão de, por exemplo, você chega tanto numa igreja, quanto no seu serviço, quanto em determinados lugares, né? E ali talvez alguém se manifesta. A pergunta que, aí se caso for diferente, você pode até responder, a pergunta seria, manifestou, como que eu faço para saber que tipo de demônio está ali? Se realmente é um demônio só, é mais de um demônio? Como que eu faço para expulsar? O que eu faço para detectar qual demônio é e expulsar ele? Se caso for mais de um demônio, se caso for um demônio só, como que faz essa questão? Tá. Aí a pergunta ela é bem abrangente. Sim. Por quê? Nós temos pelo menos aqui, vou colocar 2 casos. Você tem casos onde a pessoa pode estar acompanhada de alguém. Então, se você está numa igreja que geralmente as pessoas vão acompanhadas, não é sempre, mas geralmente tem pessoas que estão acompanhando alguém, você pode perguntar para a pessoa, isso aqui sem medo algum. A pessoa está acompanhando, pergunta para ela como que é aquela pessoa. Pede respostas rápidas, respostas chaves para aquilo. Ela tem algum problema na família, ela tem algum vício, ela tem alguma coisa, ela estava sofrendo de algo, é alguma enfermidade. Então pega respostas rápidas, porque você vai conseguir chegar numa definição melhor. É claro que não é da noite para o dia. Conforme você vai praticando isso, você vai pegando o jeito da coisa, vai pegando, aprendendo a fazer as perguntas inteligentes para ter respostas rápidas. Então já aconteceu situação de eu ter que perguntar para alguém e falar, olha, o que está acontecendo aqui? Por que ela está assim? Ela estava tendo algum problema anterior? Ah, ela estava com esse problema, com esse problema, com esse aqui. Ah, então eu já sei o que eu vou orar. Para eu não ficar orando numa coisa que não existe. Sim. Entende? Então esse já é um ponto. Já teve outra situação, que aí agora é um outro extremo. Daí você pode me perguntar, mas se a pessoa ela está sozinha, como é que faz? Né? A gente teve uma situação numa igreja que a pessoa, a mãe, ela estava ficando possessa. Isso no final do culto. Acabou o culto, nós estávamos ali conversando, aí a mãe pediu, era a mãe e uma filha. Ela pediu oração, nós fomos orar, a mãe ficou possessa. Aí na hora que a gente expulsou o demônio da mãe, a filha ficava possessa. Aí a gente expulsava o demônio da filha, a mãe ficava possessa. Então começava aquela coisa, o demônio saía de um, entrava no outro, e estava transitando entre um corpo e outro. Foi necessário eu pedir para o pastor, falei, pastor, continua com o controle da situação, e me deu um minutinho. Eu me afastei um pouco, orei e pedi estratégia para Deus. Falei, Deus, me dê sabedoria. Porque senão não vai ficar a noite inteira aqui e ele vai ganhar a gente pelo cansaço. Sim. Então, uma hora o nosso corpo vai se cansar, eu não vou conseguir mais falar, sai em nome de Jesus. Então, meu corpo vai estar cansado. Então, eu falei para ele, segura um pouquinho aqui e me dê um minutinho. Eu saí e orei. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para eu lidar com isso aqui. Deus falou, afasta as duas. Tira as duas. Trata de uma num lado e trata da outra do outro. Quando eu fiz isso, aí resolveu o problema. Entende? Então, nessa situação, a pessoa está sozinha, pede estratégia. Tem que ter discernimento. Isso aqui é fundamental. Você tem que ter discernimento. Mas ora o Senhor pedindo estratégia. O Senhor vai começar a te mostrar os caminhos, o que pode ser aquilo ali. Tá? É aquilo que eu comentei anteriormente. Quando se tem informação, é mais fácil de lidar. Então, se tem oportunidade de ter informação, peça que você vai conseguir lidar com a situação mais fácil. Agora, não tenho como pedir informação para alguém. Então, você já pode ir em Deus, que Deus vai começar a te revelar. Deus, não dá. Por que eu falo isso? Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Então, se você está em um lugar que você pode pedir informação, Deus não vai te dar informação porque você pode pedir. Se eu falar para Deus, Deus, me dê um copo d'água, Deus não vai me dar um copo d'água porque eu posso ali pegar ou alguém pode me trazer um copo d'água. Mas se eu falar para Deus, Deus, me leva para voar, Deus não me dá um copo d'água, mas Ele me leva para voar, porque voar eu não posso. Então, quando você tem uma situação que você pode pegar a informação, que você pode fazer alguma coisa, Deus nunca vai fazer. Agora, Deus, eu não tenho como, eu estou num lugar que não tem saída aqui para mim, a situação tomou proporções maiores,
e aí Deus vai começar a te dar caminho. Lembra de Moisés? Moisés vai chegar diante de Deus na hora do mar, na frente do mar, atrás dele estava vindo o exército de Faraó, do lado estava uma multidão reclamando dele, falando, agora a gente vai morrer. Moisés vai olhar para cima e falar, Deus, e aí, o que eu faço? Deus vai falar, por que você está clamando a mim? Eu já te dei autoridade, já está na tua mão, então faz. Sim. Entende? É isso aqui que acontece. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Mas se você está numa situação que não tem saída mesmo, aí Deus vai começar a te mostrar os caminhos. Mas é necessário que busque o dom de discernimento espiritual. Isso é preciso. Para quem está na frente é essencial. Aleluia. Surgiu uma outra dúvida aqui. O senhor acabou de falar sobre expulsar demônios, né? Tudo mais. Qualquer pessoa pode expulsar demônio em nome de Jesus? Como que funciona essa questão? Por exemplo, alguém que não é cristão, alguém que não é crente, alguém manifestou, deu a louca nele ali, ele pode chegar e em nome de Jesus sair. Eu falo isso porque certa feita eu estava num determinado lar, né? Fui fazer uma visita pastoral e chegando nessa visita, o rapaz me contou um testemunho de que ele estava afastado da igreja, já fazia muitos anos, foi para bagunça e tudo mais, e ele estava junto com um rapaz usando droga, e quando ele estava com esse rapaz, o rapaz começou a manifestar. Quando esse rapaz manifestou, ele, com medo da situação, ele foi para fora e começou a repreender o rapaz. Aí quando ele repreendeu o rapaz falou para ele assim, já possesso, né? O rapaz falou, vem aqui na frente, vem aqui dentro, me repreenda aqui, né? O rapaz falando para ele. E aí ele até pensou em ir, só que ele ficou com medo. Ficou com medo porque o rapaz estava com uma faca e estava chamando ele. E naquele caso não saiu, né? O demônio não saiu. Então eu queria que o senhor respondesse essa pergunta. Qualquer pessoa, sendo ela crente ou não, sendo ela cristã ou não, tendo ela autoridade no nome de Jesus ali ou não, se ela falar em nome de Jesus, o demônio sai ou não sai? A pergunta é bem interessante. Por quê? Porque a gente tem situações que o demônio não vai sair. Uhum. Mas a gente vai ter situações que mesmo que a pessoa não seja crente, o demônio pode sair porque é o nome de Jesus. Prova disso é que Jesus deixou uma palavra dizendo, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ou seja, é bem verdade, meu nome faz tudo isso, só que eu não te conheço. Entende? Então, pelo nome de Jesus, pode acontecer. Sim. Do demônio sair, de uma pessoa ser curada. Não é porque tem sinais e maravilhas acontecendo, que está tendo prodígios acontecendo, alguma coisa ali fluindo, né? Que quer dizer que Deus está provando tudo. O nome dele pode fazer tudo isso acontecer. Sim. E ponto. Só que tem situações que vai acontecer e que ele não vai estar provando, que ele nem vai estar no negócio. É só porque o nome dele tem poder. Então, sim, uma pessoa que muitas vezes ela não é crente, pode acontecer. Mas a grande questão é, o caráter dele é aprovado diante de Deus? Ela é uma pessoa que está sendo aprovada diante do Senhor? Esse aqui é o ponto fundamental. O fato de acontecer ou não, isso é uma consequência do nome de Jesus. Glória a Deus. Tá? Entramos agora numa pergunta que, inclusive, eu tenho bastante dúvidas, né, acerca disso, que seria a questão da maldição hereditária. Eu acompanhei, certa feita lá na igreja, um caso de uma irmã que ela sofria de abusos no sentido de espancamento, né? O marido dela chegava em casa, batia nela e tudo mais, e eu fui procurar saber a questão da família dela, e ela falou que a avó dela apanhava do marido, a mãe dela apanhava do marido, ela também apanhava do marido e, consequentemente, a filha dela também estava num relacionamento onde ela apanhava do marido. Eu queria que você me falasse um pouco dessa questão de maldição hereditária. O que acontece? Funciona também como uma doença hereditária onde acompanha a geração, né? Por exemplo, uma mulher que tem filho, que tem câncer, possivelmente o filho dela pode ter câncer também e assim, consequentemente, os netos também terão. É dessa forma mesmo? Como que funciona essa questão de maldição hereditária? Como funciona a questão do demônio agir na vida dessas pessoas? É uma pergunta que ela é bem inteligente, tá? Vamos lá. A questão, primeiro, é a gente entender se realmente é uma maldição. Uhum. Isso aqui, a gente precisa entender. Por quê? Às vezes, pode ser fruto de escolhas ruins. Vou usar esse caso que você falou da... A avó apanhava do marido, a mãe apanhava do marido, a filha está apanhando do marido. E muitas vezes escolhas ruins, não soube analisar, na hora ali achou que estava muito bem, que estava muito bom o negócio e que ia ser aquilo.
fez uma escolha achando... Eu vejo muitas pessoas fazendo escolha no emocional, porque na hora que a pessoa tá se conhecendo, ela promete um monte de coisa ali e é tudo muito lindo. Na hora que tá fazendo as coisas ali, prometendo, conversando, ninguém vai falar ali que bate na mãe, que bate no pai, nos filhos, nos outros. Ninguém vai falar isso na hora. Mas analisa no decorrer, né, que tá ali se conhecendo, como que é esse comportamento. Ah, mas ele bate na mãe, mas comigo ele trata super bem. Não, você vai ser a próxima a apanhar, porque não é tudo bem as escolhas que estão sendo feitas, tá? Sobre doenças, a mesma situação. Muitas vezes pode ser uma coisa genética, que está acompanhando. Outra coisa pode ser uma maldição espiritual. Então é sempre bom tentar identificar primeiro se é alguma coisa natural, para depois a gente se recorrer a alguma coisa espiritual. Às vezes as pessoas querem espiritualizar uma coisa que pode ser natural, fruto de uma escolha ruim ou da própria genética. Tá? Então tem essa questão primeiro. Foi lá, fez a pesquisa, viu que, não, naturalmente falando, não tem cabimento. Já testei aqui, observei aqui, puxei o histórico, fiz um mapeamento aqui. Não faz sentido isso aqui estar acontecendo. Então a gente começa a ir para o lado espiritual. Aí pode ser que tenha alguma coisa interferindo. Tá? Agora falando bem desse ponto de como que o diabo age nisso, como que o nosso inimigo vai agir. Bom, a princípio ele pode fazer com que a pessoa acredite que ela vai ser igual o pai, a avó, e aí ele começa a jogar seta na mente daquela pessoa. Então ela começa a pensar, não, minha avó teve isso, minha mãe teve isso, então eu também vou ter isso. Então o diabo ele começa a manipular a mente da pessoa. Ele não sabe o que a pessoa pensa, mas ele pode conduzir o pensamento da pessoa. Ele pode jogar setas para fazer com que a pessoa pense o que ele quer que ela pense. Então, vou usar aqui um caso que o meu pai teve problema com mulheres, então quer dizer que eu também vou ter? Não, nem sempre. Então você pode ou repreender aquilo e já começar a acreditar, não, em nome de Jesus eu não preciso ser o que o meu pai é. Eu não preciso o que o meu pai foi. Eu não preciso ser o que o meu avô foi. Eu não preciso ser o que o pai do meu avô foi. Então você começa a repreender aquilo. Sim. Ok? E você também não é obrigado a aceitar esse tipo de pensamento. O diabo vai querer jogar esses pensamentos. Você muitas vezes pode fazer isso por conta natural, de querer acreditar que porque outras pessoas antes de você passou por isso, então quer dizer que você vai passar também. E o inimigo também pode usar isso a teu favor. A favor dele, no caso, falar assim, não, vou jogar isso nele, porque eu sei que ele já tem uma tendência de acreditar nisso. Então, muito está associado a isso. Muitos casos estão associados a isso. O inimigo vai lá lançando, falando, não, você vai ser isso aqui, ó, teu pai foi, tua mãe foi, teu avô foi, então você também vai ser. Entende? Mas eu tenho um livro, pega ali que eu vou usar, vou até aproveitar para colocar. Eu tenho uma frase na capa do livro aqui, que é justamente sobre isso, tá? Diz assim, você não escolhe de onde vem, mas você pode escolher quem irá se tornar. Porque essa situação que você contou se encaixa muito com a minha família. Eu vim de uma família desestruturada, tios têm família desestruturada, avós teve o lado deles desestruturado. Então eu vim de um lugar assim. Quando chegou na minha vez e em oração falando com Deus, Deus falou essa frase comigo: você não escolhe de onde vem, mas você pode escolher quem você vai se tornar. Você não precisa ser igual a eles. O que eles passaram, maldições que eles enfrentaram, ou problemas que eles tiveram, você não precisa ser igual. Você não precisa ter isso com você. Você pode orar aqui e ter uma vida transformada pela minha palavra, eu acompanhar você durante toda a tua vida e juntos a gente fazer uma história diferente de tudo que você já viu para trás de você. Glória a Deus. De tudo que aconteceu. Eu tive um caso assim, falando de doença, e você inclusive citou até o câncer. Na minha família teve muitos casos de câncer. Muitos casos. De tios, avós, primos. Teve muito, muito mesmo. E uma vez em oração, eu estava em oração, e Deus falou comigo que era para eu repreender essa doença de um familiar meu, de uma prima minha. E eu comecei a orar naquela noite, orei, não estava entendendo muito, não tinha ligado os pontos ainda disso. E quando eu comecei a orar, Deus falou comigo: olha, você teve um parente assim que teve esse problema, teve esse problema, teve esse, ela seria a próxima. Então eu comecei a repreender porque já era uma maldição hereditária, já estava acontecendo algo recorrente e ela seria a próxima. Orei, repreendi, conversei com ela depois, fui até a casa dela, conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo. Falei, em nome de Jesus, você não vai ter esse problema aqui. Então, na autoridade do nome de Jesus, identificou o problema, no nome de Jesus, o problema pode ser cancelado. Bom. Glória a Deus.
Uma outra dúvida que surgiu, já é também entrelaçado nessa questão, só que fugindo um pouco, mas também na questão de até encaixa um pouco na questão de maldição hereditária. Por exemplo, um homem ou uma mulher é muito usado por Deus, seja na área de batalha espiritual, seja na área de cura, não importa qual área seja, mas seja muito usado por Deus. E no passado dele ele tinha uma prática. Tinha uma prática, vamos colocar como espinho na carne, vamos destacar assim, como espinho na carne dele. E passou o tempo, ele era muito usado por Deus, ou ela era muito usada por Deus, e aquela fortaleza que ela tinha ali, aquele ato que tinha ali, voltou. Como vencer as fortalezas na nossa mente? Porque vencer as fortalezas físicas acaba sendo um pouco fácil, né? Acaba sendo mais fácil, melhor dizendo, do que vencer as fortalezas na mente. Algo que fica na mente martelando ali. Como vencer as fortalezas da mente? Ok. O que a gente precisa entender nesse ponto é que uma vida com Deus é uma vida de renúncia. Sim. Então, uma pessoa que ela teve problemas no passado com algum tipo de prática, aquilo ali sempre vai bater na porta dela. Às vezes não vai bater todos os dias, vai ter espaços de tempo, mas sempre vai voltar na porta dela bater de novo. Tive um caso de um amigo meu que ele tinha problema com drogas, ele se converteu, começou a fazer a obra de Deus, uma pessoa muito aplicada, e depois de 2, 3 anos mais ou menos, ele comeu, inclusive, até se encaixa muito nisso que você está falando. Ele me ligava e ele falava que estava sentindo cheiro de droga dentro de casa. E ele morava na casa de pastor. Você chegava lá, era aquele cheiro de limpeza, só que ele sentia cheiro de droga. Ele sentia o cheiro ruim. E nós que chegava na casa, era aquele cheiro de limpeza, a casa tudo bem limpinha, as coisas tudo bem feitas, tudo organizado, e o tempo inteiro ele sentindo o cheiro. Então você tem duas coisas aqui que pode estar acontecendo. A primeira, a carne dele, a concupiscência da carne, pelo fato de ter tido, né, experiências anteriores, aquilo ali vai ser uma tendência que ele tem para ele, para poder fazer com que ele tenha saudade daquilo que ele sentia lá atrás. Temos 2 tipos de tentações. Tiago vai dizer, o livro de Tiago vai dizer, quando alguém é tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus ele não é tentado e não pode tentar ninguém. Uhum. Mas quando for tentado, diga que é tentado pela concupiscência da sua própria carne. Então a carne já se inclina para alguma coisa. Então você tem uma tentação que ela provém da natureza humana. Ok? E nós temos uma outra tentação que ela é totalmente espiritual, que foi aquilo que aconteceu com Jesus no deserto. Jesus não tinha tendências carnais. Jesus não tinha desejos carnais. Pela prática de idolatria, por exemplo, quando Satanás olha para ele e diz, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Então Jesus não tinha uma tendência a adorar deuses, imagens, esculturas. Jesus não tinha. Mas era uma ação do inimigo para tentar agir numa fraqueza humana, na parte humana de Jesus, na carne de Jesus. Ele tentando aquilo ali. Por quê? Todo o povo de Israel já tinha problema com idolatria. O problema daquela época era 2, era prostituição e idolatria. Uhum. Entende? Sim. Então esses aqui eram os maiores, né? Dentre outros problemas que tinham, esses eram os que mais se destacavam na nação de Israel. Então agora ele está tentando Jesus numa situação de idolatria, mas Jesus nunca teve essa tendência. Então você vê que é um lado espiritual que está ali, é o inimigo tentando alguma coisa, forçando Jesus. Quando que a gente identifica isso? Geralmente a pessoa que ela nunca teve problema com alguma coisa, ela começa a ter aquela curiosidade porque ela quer saber como é que funciona. Então você já vê que é uma coisa que pode ser que está mais voltado para o espiritual do que para o carnal. Ela nunca teve envolvimento com droga, mas do nada ela começa, vou colocar do nada entre aspas, ela começa a querer ter uma curiosidade para ver como que é a sensação de usar uma droga. Como que é a sensação de virar um copo de álcool. Ela nunca bebeu, mas aí ela começa a ter aquele desejo. Então pode ser alguma coisa espiritual apontando ali. Agora, se é um caso desse que você já citou, que ela já teve um contato lá atrás, a probabilidade de ser algo carnal é muito maior do que espiritual. É claro que o inimigo ele não vai deixar de utilizar aquilo em favor dele para poder tentar a pessoa. Ele não vai deixar de usar isso. Mas a probabilidade de ser algo carnal é muito maior. Porque ela já teve contato com isso lá atrás, aquilo já ficou meio que impregnado na carne e ela tem que renunciar àquilo o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Ayrton, foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Podendo contar as suas experiências, né, que são muitas. Eu tenho plena certeza que se fosse contar todas, nós ficaríamos o ano inteiro aqui, né? Afinal de contas,
você estava falando para nós de todas as experiências no sentido de você buscar conhecimento, afinal de contas até gostaria que você falasse um pouco dos seus cursos, né? Que você dá curso sobre batalha espiritual, do livro que você escreveu, dos outros livros que já está aí na sua mente, eu tenho certeza, dos que já estão no seu computador para lançar. Então eu gostaria que nesses minutos finais, nas suas considerações, você falasse também acerca do seu curso e também do seu livro. Então, Lucas, eu que agradeço por poder compartilhar esse momento com vocês, com toda a galera aqui do Alô Crente, poder compartilhar a experiência. Acredito que foi muito enriquecedor. Bom, Amém. e para a galera que quisesse conhecer mais o nosso trabalho, tá aqui, então, tem um livro que nós lançamos faz uns 2 anos, mais ou menos. Nós lançamos o livro, que chama Lutando para Sobreviver à Batalha contra as Trevas, né? É um livro onde eu falo um pouco mais do meu testemunho, de como que eu entrei no ocultismo, como que foi o processo lá dentro, e como foi todo o meu processo de transição para poder me desligar do reino das trevas. Muitas pessoas, elas acham que é só ir lá e depois que elas participaram, elas acham que é só sair do ambiente. Mas tem todo um processo, né? No reino espiritual tem muita coisa que é ligada. Então isso precisa ser desligado no reino espiritual para que uma nova aliança com Deus possa ser feita. Então eu conto como que foi feito todo esse processo. Falo também de um suposto pastor que na verdade ele é satanista, e como que foi lidar com isso. Morei na casa dele, participei de muita coisa, participei dos ambientes que ele estava, né? Muitas coisas fizemos juntos, inclusive. Então eu conto toda essa experiência. E às vezes as pessoas, elas estão na igreja, elas entram para um ministério e elas não questionam como que a igreja foi fundada, quem é o pastor, quem ungiu aquela pessoa a pastor. Elas não se perguntam nisso. E aí então elas vão entrando porque acham que tem alguém lá na frente e quer dizer que toda pessoa que está lá na frente é de Deus. E não é assim que funciona. A Bíblia diz que tem muitos falsos profetas, muitos falsos ministros, o espírito de anticristo está na terra, então muitas pessoas que negam a Cristo e não têm um caráter aprovado por ele. Então eu conto como que foi essa experiência também. E além de contar a experiência, eu também dou estudo. Então aparentemente parece que um livro não é tão grosso assim, mas é porque é muito direto, tem muito conteúdo. Sim. Então eu dou estudo de como utilizar as armas espirituais, como orar da maneira correta, como que buscar os pontos chaves na oração, né? Como ser mais assertivo na hora de fazer uma visita, na hora de fazer um trabalho, um evangelismo, como lidar com isso. E também para não ter medo, né? A gente vê muitas pessoas com medo do diabo, muitas pessoas com medo de demônios. Mas a Bíblia vai dizer que o demônio ele também crê, mas ele teme e treme diante da presença de Deus. E se nós somos templos do Espírito Santo, a pergunta que surge é: Deus habita dentro de você? Habita. Então quem tem que ter medo? Somos nós ou é o inimigo? Sim. Amém? Que Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe todo o pessoal do Alô Crente e eu espero que a gente possa se ver em breve. Amém. Presbítero Ayrton, antes de encerrarmos, qual que seria o conselho que você daria para alguém que esteja passando por uma grande batalha espiritual neste exato momento? Talvez a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, talvez esteja agora passando por uma batalha espiritual no sentido de o Satanás, demônios, etc., querer tirar a sua vida. Talvez esteja demônios falando na sua mente ali agora, numa batalha espiritual. Ela é suficiente se para jogue nos de uma perdoar. ponte, Ela é tire a sua suficiente. vida. O que nós se precisamos mate. entender Qual seria o seu é que conselho nós não para essa vivemos pessoa? por sentimento, vivemos por que fé. essa pessoa Então, às vezes, as pessoas querem tirar a sua vida porque elas acham ou elas sentem que ninguém mais ama elas. Elas querem acabar com seus ministérios porque elas perderam vontade de estar ali. Mas não é vontade, não é sentimento, não é emoção, é fé. O que essa pessoa precisa é crer no nome de Jesus, crer no poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para te perdoar, o sangue de Jesus tem poder para purificar, o sangue de Jesus tem poder para poder limpar todas as nossas vidas. A gente precisa crer nisso. Quando nós cremos, aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Não é só vida, é abundância de vida. Então isso aqui é o que ela precisa fazer. Ela crê naquilo, ela creu naquilo, ela tomou posse disso, então ela vai começar a experimentar isso.
É isso aqui. Corra para Jesus, corra para a cruz. Na cruz, ela olha para a gente e ela diz, você é pecador. Mas ela diz, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluia. A cruz olha para nós, Lucas, e diz, você é falho, você não consegue. Você muitas vezes quer fazer coisas horríveis com você. Mas ela também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então corra para a cruz que lá você vai se deparar com a maior prova de amor. E você vai ver que Jesus te ama de verdade. Faça uma oração para encerrar esse momento. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por todo esse espaço aqui que foi nos concedido para compartilhar a tua palavra, por cada ouvinte, Pai, que está agora com a gente, que vai ouvir depois, Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor possa proteger, Senhor, a cada um, possa guardar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dando livramento, livrando das garras do inimigo e desse mundo perverso, Pai. É assim que nós oramos, te agradecemos, Senhor, e ministramos a tua paz, o teu amor, a tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer o presbítero Ayrton, na técnica do nosso programa, o Bruno e a nossa diretora Mari. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e irão assistir esse vídeo. E se liga, alô crente!
glória do teu santo nome, que o Senhor possa proteger, Senhor, a cada um, possa guardar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dando livramento, livrando das garras do inimigo e desse mundo perverso, Pai. É assim que nós oramos, te agradecemos, Senhor, e ministramos a tua paz, o teu amor, a tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer o presbítero Ayrton, na técnica do nosso programa, o Bruno e a nossa diretora Mari. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e irão assistir esse vídeo. E se liga, alô crente!